Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um lado a lado com a sua companhia. Isso é bom demais. E olha só, imagine, mulher, mãe e cientista de primeira linha, premiada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Um orgulho para todas nós mulheres e para Itu, sua terra natal. Minha convidada de hoje é a pós-doutora Karen Tasca. Bem-vinda, Karen. Obrigada pelo convite, primeiramente. Espero que a gente tenha um bate-papo legal agora aqui. Quem agradece sou eu, Karen, por você ter encontrado aí um espacinho na sua agenda para estar aqui comigo essa tarde. Vai ser um prazer, com certeza. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Como é ser cientista, né? Ser pesquisadora num mundo, num espaço que geralmente é muito mais povoado por homens do que por mulheres? Menina, não é fácil, mas não é impossível, como nada na vida. Então, eu acho que as mulheres estão ocupando o seu espaço, cada dia mais a gente se depara, né, com a questão da mulher hoje em dia é muito diferente do que antigamente. Então, hoje a gente consegue ocupar vários espaços que antes a gente nem imaginava que a gente pudesse ocupar. Então, apesar dos desafios que nós encontramos sempre, as mulheres são batalhadoras, guerreiras e sempre conseguem seu espaço. Então, as mulheres precisam realmente continuar na luta aí para conseguir. Inclusive, você recebeu recentemente, né, o prêmio Mulheres que Fazem a Unesp, não é mesmo? Isso. Conta essa emoção. Esse prêmio ele foi muito especial para mim, porque eu tô na Unesp há quase 20 anos. Eu fiz a minha graduação lá, então eu continuo até hoje na Unesp desde 2004. E foi importante pela questão também de gênero, né? A gente tenta incentivar as mulheres, incentivar as meninas de hoje que serão as cientistas de amanhã. Então, foi um trajeto bem difícil, todo esse trajeto que eu percorri, mas compensou muito todo o esforço. E esse prêmio, ele considerou todas as Unesps, todos os campi, né, do estado de São Paulo, e eles selecionaram, então, algumas pesquisas e alguns currículos também de pesquisadoras para poder comparar, porque tem muita gente boa, tem muita mulher que faz pesquisas extraordinárias saem dali, né? Que orgulho, né? Então, muito orgulho, foi muito legal. Então, eles consideraram o currículo, o projeto e a trajetória acadêmica mesmo. Então, foi bem surpreendente esse prêmio, eu não estava esperando por ele. Às vezes a gente concorre um prêmio ou outro, né? Mas a gente fala, será? Não é impossível? Não é impossível, a gente vê que não é. Então, eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz e muito grata também, principalmente pela minha família, que sempre me incentivou. Então, meus mestres também me incentivaram sempre. É uma gratidão enorme, em especial pela minha filha também, que eu tenho, porque ela também me incentiva diariamente. Então, todo esse conjunto, todas essas pessoas que me ajudaram por tanto tempo, eu não sei como que eu posso te explicar, mas assim, esse mérito é deles também, não é só meu. A gente não vai para nenhum lugar sozinha, né? Então, muitas mãos ali trabalhando e ajudando, muitos abraços, né, no momento de chorar ou de sorrir, a gente sempre tá junto. Então, a família para mim é tudo. E esses amigos que eu conquistei, esses mestres que me formaram e me incentivaram também, eu devo tudo a eles. Então, atribuo muito esse prêmio a todos eles, né? Não só as mulheres, nós sabemos das dificuldades, mas também a todos que me ajudaram a percorrer essa trajetória. Que bom ter com quem contar, né, Karen? Muito bom mesmo. E Karen, você falou aí da sua família mora em Itu? Moro em Itu. Você nasceu em Itu? Isso, nasci em Itu e moro em Botucatu já há 13 anos, sou casada. Então, a nossa família em Botucatu é pequenininha, eu, marido e filha. A Maia, né? A Maia Liz. Isso. E tenho meus pais aqui, meus tios, tias, todos em Itu, né? Além dos sogros e cunhados de São Paulo. Então fala pra mim, como é que você resolveu seguir esse caminho de pesquisa aí? Alguém incentivou? Como é que foi? Muita gente incentivou, então a família tem um papel fundamental nisso. Mas lá atrás. Desde pequenininha, principalmente meu pai, a Cris, né, minha mãe, eles sempre falaram,
ai filha, vamos continuar nos estudos, é importante, vamos estudar. Então a Cristina, né, mulher do meu pai, e meu pai, eles desde que eu era pequenininha sempre me incentivaram a seguir a carreira acadêmica mesmo. E a minha mãe também sempre me apoiou, né, minhas tias. Então a gente começou já a colocar a sementinha naquele momento. E a sementinha, né, brotou, foi se desenvolvendo, virou plantinha. Na época, eu estudei na escola Peri, lá em Itu. Durante toda a minha infância eu passei nessa escola e depois eu fiz um cursinho para poder prestar vestibular. E nesse momento, né, no cursinho, eu percebi que as ciências biológicas é uma área fascinante. E aí eu comecei a me interessar nesse momento por prestar biologia. Porque a gente tem essa dificuldade quando a gente é adolescente, né? Em escolher a carreira, é muito difícil. E tem muitas carreiras, né, para escolha. Muitas carreiras. E muitos professores também que você gosta, né? Durante esse tempo do Peri, tem professores que levam no coração até hoje. Então eles inspiram a gente também. Mas no cursinho eu percebi que essa seria uma área muito interessante porque eu sempre gostei, na verdade, da área da saúde. Mas eu naquele momento estava insegura em prestar medicina, né? Ou alguma outra graduação relacionada diretamente à área da saúde. Então eu fui para ciências biológicas e a partir disso fui buscando o meu caminho até chegar na área da saúde. Então sua graduação foi na área da biologia? Isso, foi. Fiz em Ilha Solteira, na Unesp, isso. E aí, na Unesp, a Unesp é um campus bem longe de Itu. Então eu demorava 10 horas para chegar. Então a gente já sai de casa, como que vai ser a vida agora, né? Daquele friozinho na barriga. Então eu vinha poucas vezes eu vinha para Itu. E lá a gente tinha alguns eixos bem trabalhados, como a área da educação e a área do meio ambiente. Mas a área da saúde não era o foco daquele campus. Então, todas as férias que eu tinha a partir do segundo ano de faculdade, eu vinha para alguma universidade aqui perto. Então, eu fiquei 6 meses na USP, 3 meses na Unicamp, depois eu fiquei mais um ano na Unicamp, mas eu ia preferencialmente pegando o período de férias por essa distância existir. A gente não consegue fazer um estágio de um final de semana ou de uma semana, a gente precisa pegar um período maior. Então, eu sempre peguei minhas férias e vim pra cá. E aí, comecei já a entrar na linha de HIV/AIDS, que sempre, né, na verdade, eu não sei de onde veio essa vontade de estudar HIV. Mas como na graduação eu fazia uma pesquisa com leishmaniose visceral canina, que era algo mais próximo da área da saúde que a gente tinha em Ilha Solteira. Eu contava para as pessoas, eu trabalho com leishmaniose. E as pessoas, mas o que é isso? Aí eu tinha que explicar o que era a doença, explicar como funcionava, para contar o que eu fazia. Eu falava, gente, mas que trabalhão, né? Será que se eu falasse, eu trabalho com HIV, eu já ia pular uma etapa. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas HIV deve ser tão legal, né? Um vírus fazer tanto estrago e ao mesmo tempo ter essa questão de preconceito envolvida. Então é um assunto muito difícil, mas eu super me interessei. Então eu falei, nossa, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou fazer então a parte de virologia, estágios na área de virologia, especificamente na linha HIV/AIDS. Então eu busquei todos esses estágios por todos esses períodos nessa linha mesmo. E depois seu mestrado e seu doutorado foram também nessa linha, né? Isso, e aí eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria. Já em Botucatu daí? Eu percebi o mestrado e o doutorado? Isso, foi em Botucatu. Eu estava na Unicamp, depois que eu me formei, eu fiquei um ano na Unicamp fazendo estágio no laboratório de AIDS. E também foi um período muito importante para mim. E eu ia tentar fazer o mestrado lá na Unicamp, nesse mesmo laboratório que eu ficava. Mas aí acabou saindo um processo seletivo em Botucatu. Eu falei, por que não Botucatu? Acho que eu vou tentar também. A gente tem que, às vezes, tentar ali várias possibilidades, né? Às vezes não é aquela que a gente tá mirando que a gente acerta. Então eu tentei buscar alguns outros planos, B e C. E aí eu passei em Botucatu. Então eu já fui direto pra lá, me mudei e fiz meu mestrado e meu doutorado lá na linha de HIV/AIDS. Você foi estudar um tempo na Itália também, né? Fui. E aí, em 2013, eu consegui uma bolsa para fazer esse doutorado sanduíche.
Esse doutorado sanduíche é um nome diferente para quem não está na área acadêmica, mas nada mais é do que um estágio no exterior que você faz durante o seu doutorado. Então, fiz esse estágio por 6 meses, eu morei em Milão e o estudo foi na Universidade degli Studi di Milano, que é a Universidade de Milão mesmo. Então, com a professora Mara Biazin, ela foi minha co-orientadora do doutorado, e eu desenvolvi uma pesquisa lá na Itália com esse grupo, não foi o meu doutorado. Meu doutorado eu tive que interromper por um período para eu poder aprender uma técnica diferente nesse laboratório. E aí lá eu aprendi a técnica, foi super legal, foi assim emocionante, foi super divertido e desafiador também, né? Lógico, morar em outro país não é muito fácil, mas a gente consegue, a gente dá conta. E aí fiz essa pesquisa com eles e voltei para o Brasil e continuei o meu doutorado. Mas a gente continua com essa parceria até hoje. Então, essas pessoas que me ajudaram nesse período na Itália, elas continuam, né? Agora a gente tem o WhatsApp, tem essa facilidade de WhatsApp. Então, nós continuamos discutindo, né? Vários temas científicos. A gente tenta combinar de ir para o mesmo congresso para a gente se encontrar e trocar figurinhas. Figurinha, né? Foi muito legal esse período. Ô Karen, então agora explica pra gente um pouco sobre essa pesquisa que você faz, né, na linha aí do HIV, que é um estudo sobre os benefícios do uso, do consumo de própolis pelas pessoas que vivem com HIV. No meu mestrado e no meu doutorado, eu fiz, né, as pesquisas no intuito de realmente tentar verificar se essas pessoas que têm HIV, elas têm só benefícios ao utilizar a terapia antirretroviral ou se tem algo que não é bem assim. A gente sabe que remédio, qualquer remédio faz, né, tem a parte ruim também, além da parte boa. Então, no meu mestrado e no meu doutorado, eu verifiquei antes e após a terapia antirretroviral quais foram os marcadores sanguíneos que se modificaram em relação à inflamação. E aí, a inflamação e há um processo que chama estresse oxidativo, né, que é a formação de radicais livres, e isso acaba levando aí a maior susceptibilidade de algumas doenças, inclusive neoplasias. Então, no mestrado e no doutorado, eu vi que a partir do início da terapia antirretroviral, por mais que ela seja muito eficaz contra o vírus, ela tem ainda alguns eventos adversos. E essas pessoas que começaram a terapia antirretroviral tiveram um aumento no estresse oxidativo. Então, a inflamação, ela diminui, porque a quantidade de vírus no corpo diminui. Então, vai ter mais com a medicação. Com a medicação. Então, tem a medicação, diminui a quantidade de vírus. E isso diminui a inflamação. Mas o estresse oxidativo ainda estava aumentado. Essa formação de radicais livres ainda estava aumentado. Então, depois que eu finalizei esse estudo, eu pensei, e agora? O que a gente pode fazer na prática para melhorar esse cenário? E a gente sabe hoje em dia que essas pessoas que vivem com HIV/AIDS, elas têm um envelhecimento precoce. Isso poucas pessoas sabem. Então, por exemplo, a quantidade de comorbidades, de doenças típicas de idosos mesmo, por exemplo, diabetes, hipertensão, né, doenças cardiovasculares de forma geral, essas doenças elas são mais frequentes nessa população e aparecem muito mais cedo. Então, uma pessoa de 50 anos que não vive com HIV, ela tem menos comorbidades do que uma pessoa de 50 anos que vive com HIV. Ela tem um envelhecimento de aproximadamente 15 anos. Nossa, Karen, não sabia disso não, uma novidade. Poucas pessoas sabem, né? E às vezes o assunto é até banalizado, porque hoje em dia os jovens não têm mais aquela noção do que era o HIV antes e o que é agora. Muita coisa mudou, né? A terapia, um sucesso agora, cada vez mais as drogas estão melhores e melhores, com menos eventos adversos. Então, às vezes, os jovens, eles não têm essa ideia, falam, tá tudo bem, já tem remédio mesmo. E não é bem assim, tem a questão do envelhecimento que é muito importante. E como é que a própolis entra aí nessa situação, nesse quadro? Sim, aí como a gente tem essa questão, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa que realmente dê um impacto, né, na saúde dessas pessoas. Então eu pensei, por que não um produto natural que fosse antioxidante, já que tem um aumento de estresse oxidativo, e anti-inflamatório? Porque esse envelhecimento precoce, ele ocorre principalmente por conta dessa inflamação exacerbada. Tá. Então, a gente precisa diminuir isso. A própolis, várias pessoas conhecem, ela tem uma propriedade anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana.
Então, por ter essas propriedades todas, eu pensei, por que não a própolis? Eu até investiguei alguns outros produtos naturais para ter uma ideia de que produto eu poderia trabalhar, mas a própolis, ela tem realmente aí muitas propriedades legais pra gente ver. E um professor de Botucatu, ele estuda própolis há 30 anos, então facilitaria muito se eu tivesse um trabalho com ele. Tá. Então eu fui buscar esse professor e aí expliquei pra ele, será que se a gente der própolis para essas pessoas que vivem com HIV, vai ter essa diminuição na inflamação e no estresse oxidativo? Porque isso pode diminuir ou desacelerar esse envelhecimento precoce que elas têm. Então a ideia começou aí. E aí a gente tocou esse projeto e foi muito, muito legal. E como que é esse consumo? Quanto a pessoa tem que consumir? Isso a gente não tem um parâmetro até hoje. Se você vai no médico, ele fala, toma 30 gotinhas de própolis. Mas assim, de onde veio 30 gotinhas? A gente não tem um estudo que mostrou que 30 gotas é melhor que 60 ou que é pior que 10. Não existe um estudo. Então é empírico. Todo mundo fala, toma 30 gotinhas, mas que própolis? É o extrato aquoso ou alcoólico? Porque a gente tem essa distinção também, né, no mercado. E o médico fala, qualquer um toma 30 gotinhas. Então, assim, é difícil isso. E para fazer esse estudo, a gente pensou, a gente não pode dar qualquer própolis que a gente encontra na farmácia, porque existem diversas marcas. E os componentes que cada uma carrega, eles podem ser diferentes. Porque a abelha, ela precisa utilizar a vegetação para produzir aquela própolis. E veja só a vegetação do Brasil, a diversidade que a gente tem. Então, isso vai Cada colmeia vai produzir um tipo. Um tipo, exatamente. Então, como a gente tem essa diversidade e a gente tem várias indústrias, na verdade, que elas não têm esse cuidado de testar a segurança do produto antes de comercializar. Algumas não têm uma padronização adequada. Então, nós buscamos uma empresa que realmente garante essa padronização, tem a descrição de todos os componentes da própolis, faz estudos de segurança antes de comercializar o produto. Então, a gente buscou essa empresa. E a gente precisava de comprimidos de própolis. Por quê? Porque o nosso estudo foi controlado por placebo. Então, placebo é aquele, né, a gente já conhece, algumas pessoas conhecem, comprimidinho, né? Que não faz nada, isso, né? Que não faz nada, é da nossa cabeça. Então, a gente precisaria fazer esse tipo de estudo, porque é um estudo mais na evidência científica, que a gente tem uma pirâmide de evidências científicas. Como que o estudo é bom, como que ele não é tão bom assim? Então, você tem que imaginar que um relato de caso, que é uma pessoa contando algo que aconteceu com a outra, é menos forte essa evidência científica do que um estudo controlado por placebo, duplo cego. Duplo cego é quando o paciente não sabe o que está recebendo e a gente não sabe o que está dando para ele, o pesquisador. Então, é tudo cego, né? Por quê? Porque aí eu não tenho esse viés, até viés de seleção que a gente chama. Aquele ali tá ruim, acho que eu vou dar própolis para ele melhorar. Ou alguma coisa. Não, a gente não tem isso. A gente todos nós somos cegados mesmo. Então, na pirâmide de evidências científicas, esse tipo de estudo se caracteriza como uma alta evidência. Então, é um estudo muito forte. Então, a gente precisaria de placebo. E como que a gente faz placebo de um extrato de própolis, né? A pessoa vai saber que tá tomando própolis porque o gosto é bem característico, né? Então, a gente buscou essa empresa para ver se... em comprimido. Em comprimido. Se eles tinham essa possibilidade de fazer um comprimido de própolis que eles já comercializavam e um comprimido placebo pra gente poder fazer o estudo. E eles fizeram, eles doaram todos esses comprimidos pra gente. E aí deu super certo. E aí a gente mostrou realmente que o uso, né? A gente dividiu em 2 grupos, quem tomou própolis e placebo. E a gente testou vários marcadores sanguíneos antes e depois dessa intervenção por 3 meses. Com 500 miligramas diários. E essa dose a gente escolheu porque a gente viu na literatura que os trabalhos utilizavam essa dosagem. Mas a gente também não sabe se é a melhor dosagem. A gente pegou porque alguém já tinha estudado isso com diabetes. Então, se com diabetes deu tudo certo, né, não teve evento adverso, vamos utilizar a mesma dosagem para o nosso estudo. E aí a gente fez o estudo e verificamos realmente que diminuiu o estresse oxidativo e algumas células, que são chamadas de células T, que são exatamente os alvos do vírus. Essas células, elas se proliferaram. E elas se proliferaram de uma forma que elas
tentam minimizar a inflamação, porque é um perfil anti-inflamatório de células específico que se proliferou nesse estudo que a gente verificou. Então teve a propriedade, além de antioxidante, anti-inflamatória também. Então esse estudo foi muito legal porque a gente conseguiu realmente comprovar que tem esses benefícios. Agora a gente não sabe em longo prazo como que é. Se as pessoas tivessem tomado 1.000 miligramas diários ao invés de 500, seria melhor ou não? A gente não fez esse estudo para saber. Ô Karen, então em 2021 você fez esse pós-doutorado ligado aí ao estudo da própolis, mas teve também um outro pós-doutorado, segundo, gente, olha só, que luxo essa mulher. Conta pra gente desse segundo pós-doutorado seu, que foi aí ligado à área da vacinação contra a Covid. Eu acabei esse estudo da própolis, então em 2021, 2020 mais ou menos, e aí surgiu a pandemia, todos os pesquisadores mudaram ali os planos para focar realmente na pandemia. E aí eu fui convidada pelo professor Carlos Magno Fortaleza, lá de Botucatu, a coordenar o estudo que promoveu a vacinação em massa da cidade, em maio de 2021. Foi dia 16 de maio, um dia antes do meu aniversário, não tem como esquecer. E aí eu topei prontamente a coordenar esse projeto, um projeto de impacto assim, internacional. A gente estava precisando, eram tempos difíceis, né? E maio foi... No começo de 2021 foi uma época bem difícil, né, para a Covid, muitas mortes, o Brasil registrou o maior índice de mortes nesse período. Então, eu topei participar desse estudo e aí eu coordenava uma equipe de 10 enfermeiras e 2 médicos para realmente nós conseguirmos todos os dados de hospitalização, de óbito, de Botucatu, e a gente verificou se a vacinação teve ou não algum evento adverso sério nesse período, porque foi a vacinação em massa, então... Era a vacinação com a Coronavac, com a AstraZeneca? Era com a AstraZeneca. AstraZeneca. Isso, então a vacinação em massa foi com a AstraZeneca, a da Coronavac foi em Serrana, e aí a AstraZeneca foi em Botucatu. Então nós vacinamos em um único dia mais de 80 mil pessoas. Nossa. Então foi muita gente. Muita gente. Foi muito legal, foi um dia assim muito importante, não só para a cidade ou para o estudo, mas para as pessoas. E aí a gente acompanhou essas pessoas até novembro, foi de maio a novembro esse estudo. Então nós acompanhamos, nós verificamos que não houve eventos adversos sérios, e a gente comprovou que tinha segurança em vacinar em massa a população com a vacina da AstraZeneca ou da Fiocruz, né? Cada um fala de uma forma. E aí a gente também mostrou a efetividade da vacina, que a efetividade para casos leves foi aproximadamente 60% com 2 doses, mas para casos graves a gente não encontrou nenhum óbito em quem tomou as 2 doses na época da vacina. Então foi uma efetividade de 100% para óbito. Então foi algo muito legal e agora a gente continua esse estudo verificando outros fatores. Começou então a vacinação pediátrica com a Pfizer, então agora nós estamos investigando outras plataformas vacinais e verificando outros cálculos aí de efetividade para essas vacinas em outra população, porque a gente tinha visto só na população adulta. Adulta, eu digo, de 18 a 60, porque os idosos já tinham se vacinado com a Coronavac antes, lembra que verdade. Começou com eles? Isso, começou com eles. Então, no nosso estudo foi até os 60, na verdade até os 55. Então, agora nós continuamos acompanhando o Botucatu para a questão de hospitalização, seja de criança, jovem, adulto, idoso, né, para fazer aí alguns outros estudos. E Karen, toda essa sua vivência aí na carreira científica, todo esse trabalho, né, que deve tomar muito tempo seu, em meio a tudo isso, né, todas essas pesquisas, você teve uma filha, né, a Maia Liz, que você já falou no início da nossa entrevista. Sim. E então eu queria saber como é que está sendo essa carreira de mãe. Tá mais fácil, tá mais difícil do que a carreira acadêmica? É difícil, cada uma tem a sua dificuldade, mas também o prazer, né, de estar em cada uma delas, e as duas concomitantemente realmente é um super desafio, mas mais uma vez, a mulherada consegue, né? A mulher é forte, consegue. Eu gosto muito de ser mãe, amo ser mãe, né? Isso
é meio clichê, mas quem é mãe sabe a importância que um filho tem na nossa vida. E a Maia, ela me inspira muito, porque ela é muito curiosa. Então, por mais que eu seja a cientista da família, ela vem com muitas conversas muito curiosas e eu descubro muita coisa com ela. Então, ela acaba desse tamanhinho, com 6 anos agora, sendo uma grande professora para mim. Então eu gosto muito de incentivá-la sempre, né, a continuar com essas dúvidas, com essas curiosidades, porque uma vez eu até contei para uma pessoa que me perguntou, o que é legal na pesquisa? O que você acha de tão fascinante assim? Além do que a gente promove de benefício para a sociedade, óbvio, né? A gente está conseguindo encontrar naquele momento, em primeira mão, algo novo que ninguém sabe, só você. Você pensou como fazer aquilo, né? Você teve uma ideia, será que tal coisa funciona ou não? Você pensou, você planejou como que você ia investigar isso. Você e a sua equipe, lógico, nunca estamos sozinhos. Planejou, desenvolveu, conseguiu ali de uma forma ou de outra discutir com outros trabalhos da literatura para aquilo realmente ser uma conclusão fidedigna. Você precisa provar que você está certo. E você viu primeiro. E depois você vai divulgar isso para o mundo. Então você teve esse privilégio. Eu acho muito, muito fascinante essa questão de você descobrir algo, né, de primeiríssima mão. E eu falo muito isso pra Maia. Então ela tem que ir de ciências, a gente desenvolve coisas juntas, né? Fizemos até um livrinho juntas já. Que legal! Então, assim, a gente gosta bastante de fazer essas atividades, porque hoje em dia também a tecnologia tá roubando muito espaço. Ela é boa, ótima, excelente, não tenho o que falar, mas ela também rouba o espaço da criança, né? Então, dependendo do... Eu ainda tenho esse privilégio de poder passar um tempo com a minha filha, apesar de trabalhar muito, eu tenho esse tempo que eu dedico para ela, e isso eu acho essencial, isso acaba ela tendo essa vontade de investigar, de descobrir e ser criativa, né? Agora, não é a realidade que a gente vê, né, em outros lugares, e a gente entende também que não é toda a família que tem esse privilégio de ter esse tempo para criança, é difícil hoje em dia, né? Nem todas as mães conseguem, né, ter esse tempo. Sim, com certeza. Ô Karen, ela já dá alguma demonstração, assim, de que área ela gosta mais ou vai seguir, apesar de, assim, da mãe ser cientista, do pai ter a carreira dele? Ela já passou por astronauta. Já, agora ela vai querer ser pintora. Então pintora? Ela tem certeza que ela vai ser pintora. E ela disse semana passada pra mim, ela falou assim, eu falei, Maia, calma, é difícil a vida de adulto, não é muito fácil, viu? Então aproveita enquanto você é criança. Mas mamãe, fique tranquila, que eu não vou ter todo esse estresse todo que você tem. Eu falei, por quê? Porque você é pintora, eu só vou precisar pintar quadros. Eu falei, e se você não vender seus quadros? Eu abaixo o preço. Então a gente aprende até isso, né? A simplicidade das coisas. A gente tem sempre uma solução, quase sempre a gente tem que buscar, né? Então por isso que eu falo, a criança ensina muito pra gente, ela tem várias frases que ela usa assim no dia a dia e que eu fico bem reflexiva sobre elas e realmente são úteis pra mim. Ô Karen, então aqui antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu vou pedir para você, né, que deixe um incentivo aqui para as meninas, as garotas que estão aí em fase de escolha de carreira, escolha de profissão, né? Porque assim, você é um exemplo muito lindo de carreira científica, né? Ali da sua graduação até o seu pós-doutorado, 13 anos, em 13 anos você, né, conseguiu chegar no pós-doutorado. Então eu vou pedir para você deixar um incentivo aqui para as nossas meninas, né, que a carreira acadêmica também, né, é para as meninas. Com certeza, é para as meninas. Então, as meninas que têm esse interesse, ou até aquelas que não têm esse interesse, busquem, né, esse conhecimento. Às vezes é legal a gente tentar buscar alguns projetos de algumas escolas que têm esse perfil de mostrar o que é ser cientista. Lógico, não só para as mulheres, para os homens também. Mas eu gostaria muito de que as mulheres tivessem esses olhos abertos para a área da pesquisa, porque é uma área muito fascinante, como eu contei para vocês. A gente tem esse espaço, agora está um pouquinho mais fácil do que antigamente, mas a gente tem. Se a gente não tem, a gente vai lá e conquista. Como tudo que a gente faz, como tudo que a mulher tem que passar, né? Tem outras questões aí que a gente poderia abordar, mas que a gente não tem tempo para isso. Mas as mulheres realmente têm que ser firmes, fortes, perseverantes,
que com certeza o lugar que vocês pretenderem chegar, vocês vão chegar. Então isso é fato, é focar realmente num objetivo e ir atrás dele. A gente vai ter sempre desafios na vida, sempre muitos obstáculos. Algumas pessoas têm um pouquinho mais de sorte do que outras, isso conta um pouquinho, né? Porque a sorte às vezes ajuda um pouquinho, mas você não pode contar com a sorte, às vezes você não tem ela do seu lado. Então vai muito do esforço e sempre ser grata por todas essas pessoas que ajudam a gente, né? Também nem todo mundo tem ajuda, mas se você não tem ajuda, vá sozinho que você consegue, né? A gente tem às vezes a rede de apoio que facilita, mas se não tem, a gente consegue. Tem que ter muita perseverança que a gente chega lá. Aumenta o esforço, né? Aumenta o esforço. Mas o destino tá certo, é só realmente confiar. Karen, muito obrigada por você ter vindo, agradeço, viu? Ter trazido toda essa sua experiência aí da área de pesquisa. Uhum. Parabéns por tudo que Obrigada. você realizou e realiza ainda. Continue realizando, porque a gente precisa, o mundo precisa de mais cientistas mulheres. Mulheres, vamos lá. Obrigada, Obrigada, por tudo, viu? Até Obrigada. a próxima. Tô sempre por aqui se vocês precisarem. Opa, Tá? na próxima pesquisa você já vem contar Combinado. aqui para o nosso público do lado a lado. Combinado. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Curta, comente, dê um like e inscreva-se aqui no nosso canal. Sexta-feira que vem eu tô de volta.